Esse é o podcast do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. Morre Dibal Piveta, defensor dos perseguidos políticos na ditadura militar. Morreu nesta segunda-feira, dia 23 de outubro, o autor, diretor de teatro e advogado brasileiro Idibal Almeida Piveta, aos 92 anos. Idibal envolvia todas as atividades em que atuava na militância política e foi um grande defensor dos direitos humanos e da luta contra os crimes da ditadura militar fascista no Brasil. Texto de Tiago Lourenço, da redação do jornal A Verdade, em São Paulo. Idibal Piveta foi uma das grandes referências da luta contra a ditadura militar, tanto no campo da justiça quanto no campo da cultura. Na advocacia, teve um importante papel durante a ditadura militar fascista entre os anos de 1968 e 1980, sendo um dos maiores defensores de perseguidos políticos da nossa história. Em 1968, ocorreu de forma clandestina o 30º Congresso da UNE. Nele, 920 estudantes foram presos e Idibal defendeu a maioria deles. Idibal foi advogado do presidente Lula e de Edival Nunes Cajá, o dirigente do Partido Comunista Revolucionário, o PCR. Cajá foi sequestrado pelos agentes da ditadura em 1978 e foi o último preso político libertado depois de promulgada a Lei de Anistia, em 1979. Idibal Piveta também foi um dos maiores nomes do teatro brasileiro, sendo um dos fundadores do Teatro Popular União e Olho Vivo, na década de 1970, se dedicando à dramaturgia popular e ao teatro de resistência, pioneiro na utilização dos processos de criação coletiva. Para fugir da censura, ele adotou o nome de César Vieira, já que as suas obras contestadoras eram consideradas tão subversivas quanto as suas defesas pelos militantes perseguidos. O próprio Idibal foi preso 6 vezes. A mais importante foi em maio de 1973, logo após um espetáculo em seu grupo teatral na Vila Catarina, em São Paulo, a mando do fascista torturador Brilhante Ustra, sob acusação de conteúdo subversivo na apresentação artística. Fui levado preso e permaneci mais de 90 dias. Fiquei uns 40 dias no DOI-CODE, depois fiquei no DOPS e no presídio do hipódromo. Fui bastante torturado. Conta Piveta em entrevista à revista da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Nós, do jornal A Verdade e dos movimentos que o constroem, nos solidarizamos pela perda desse importante lutador popular que, em vida, defendeu os outros lutadores e que teve importante papel na difusão e na produção da cultura popular brasileira. Edival Cajá enviou ao jornal A Verdade um depoimento sobre a vida e a luta de Piveta, e nós iremos reproduzir agora na íntegra. Quero comunicar aos leitores e ouvintes do jornal A Verdade e do podcast, com tristeza, mas também com orgulho, o grande brasileiro que partiu no dia de hoje, dia 23 de outubro de 2023. Idibal Piveta e o César Vieira, um jurista de excelente qualidade e um ator, diretor, dramaturgo, escritor premiado no Brasil, em Cuba, na Casa das Américas, na África e na Europa. Um dos mais brilhantes advogados do Brasil, que conheceu também os cárceres da ditadura, teve seu escritório de advocacia arrombado pela polícia política, seu sócio preso, Paulo Gerardo. Mesmo assim, tão logo saiu da cadeia, assumiu o seu ofício de defender os presos políticos do Brasil. Esta sua dedicação é histórica. Desde o Congresso de Ibiúna, em São Paulo, em 1968, quando ele defendeu quase todos os 900 delegados presos naquele congresso, em vários pontos deste país, no sul, no sudeste, no norte e nordeste,
Idibal passou a defender os presos políticos sem nunca perguntar se as famílias poderiam pagar ou apresentar uma condição para defender um perseguido político. Exatamente por isso que a polícia política passou a persegui-lo até prendê-lo. Sua peça de teatro no começo eram censuradas pelo conteúdo político e ideológico. Por isso ele fez um pseudônimo, como se fosse uma outra pessoa, e isso permitiu que seus textos, suas apresentações, fossem apresentadas sem aquela perseguição já clássica quando se tratava do texto de Idibal. O companheiro Idibal Pivetta, César Vieira, homem correto, humanista, um revolucionário, um orgulho para o nosso país, que num período de tanto obscurantismo, como foram aqueles 21 anos de ditadura militar fascista, ter um homem intrépido, corajoso, desassustado, disposto a defender a todos e a todas que o procurassem, disposto a fazer um teatro na periferia de São Paulo, fazer um teatro revolucionário, com a produção dos textos, com a encenação, com um cenário absolutamente revolucionário, popular, que o povo compreendia o conteúdo das cenas, se integrava, interagia. Por isso foi tão premiado em diversos lugares do Brasil. Então, com tristeza, com um sentimento de luto nacional e, ao mesmo tempo, com orgulho imenso da amizade deste companheiro, que já deu entrevista para o jornal A Verdade, que compareceu a diversos eventos, como a inauguração do Memorial de São Paulo, na antiga sede do DOPS, no início de janeiro de 2000, lá estivemos. Lá ele cantava a Internacional, homenageando Amaro Luiz de Carvalho, de quem também ele foi advogado em São Paulo, em 69. Um companheiro que, na hora do traslado de Manuel Lisboa, em 2002, no primeiro andar da Prefeitura de São Paulo, no Salão Azul, na hora das homenagens a esse grande revolucionário, fundador do Partido Comunista Revolucionário, que foi sequestrado, torturado, selvagemente, sem entregar uma só informação aos seus carrascos. E depois, com a mentira mais vil que o exército, que eu já vi um exército fazer, uma instituição fazer, o escondeu em São Paulo, com a fake news, com a fraude, como se ele tivesse morrido em São Paulo, em um tiroteio, quando ele foi assassinado na sede do DOI-CODE do 4º Exército, em Recife. Então, 30 anos depois, nós, com o apoio dos familiares, dos mortos e desaparecidos do nosso Brasil, especialmente da companheira Melinha, da companheira Suzana, do companheiro Ivan Seixas, do companheiro Dermi Azevedo, nós conseguimos não só a sua identificação, mas o seu deslocamento com estas homenagens na Prefeitura de São Paulo, no Centro Cultural Manuel Lisboa, na Calçada da História, na Praça Padre Henrique, em Recife, e, finalmente, em Maceió, no seu berço, na sua universidade, onde foi rematriculado, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina, onde o reitor fez a chamada da rematrícula, aprovado no Conselho Universitário, com a presença do governador Ronaldo Lessa, da prefeita Cátia Borne, do ministro de Direitos Humanos, de então, o companheiro Nilmário Miranda, do companheiro Valmir Costa, companheiro de infância de Manuel Lisboa, companheiro nosso de combate. Então fizemos em todas estas ocasiões, sentimos a presença, a homenagem do companheiro Idibal Pivetta. Então por isso nós estamos neste instante fazendo esta homenagem. Todo o movimento por memória, verdade, justiça, reparação e democracia do nosso país, neste momento, tem este sentimento de apreço, de carinho, de imortalidade no companheiro Idibal Pivetta. Você parte, companheiro Idibal Pivetta, nesse instante, nesse momento, mas ficará o seu exemplo de dignidade ao enfrentar a ditadura, um regime infame e vil. Ficará o seu exemplo de coragem e altivez, de lealdade, de humanismo e de revolucionário. Você ouviu uma matéria do site do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo.
Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. Dá também para apoiar o A Verdade e os movimentos que constroem o nosso jornal através do nosso Apoia-se, apoia.se/movesociais. É MOVSOCIAIS. Ambos os links estão na descrição do episódio. O programa de hoje vai ficar por aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.